Fala galera, tudo beleza com vocês? Alexander aqui. Galera, sejam muito bem-vindos ao Podzeu Web TV. Hoje eu vou estar lançando aqui para vocês uma entrevista exclusiva que o Podzeu fez na cobertura do AkaiCon 2025. Foi um evento de cultura nerd que teve lá em Barra Mansa, no SESI Senat, né, organizado aí pelo Grupo Akai. Já tem até no canal, inclusive, a entrevista com o elenco do Grupo Akai que montam esses eventos. E dentro desse evento que a gente vai fazer uma cobertura, a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com Fernando Caruso, né, dublador, diretor, ator, humorista, né? E nessa nossa cobertura do Podzeu Web TV, nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o Fernando Caruso, tá? E agradecer, né, antes de já lançar a entrevista, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão passando aqui em cima, bem aqui, que estão passando aqui em cima, né, que ajudam o Podzeu, que nos patrocinam, ajudam o Podzeu a acontecer e que a gente consiga estar trazendo esse conteúdo para vocês, né? Cobertura de eventos, podcasts, né, minha parte de gameplay também dos jogos. Então quero deixar meus agradecimentos a todos os nossos patrocinadores que fazem a coisa acontecer, tá? Muito obrigado e sem mais delongas, bora pro vídeo. Então é isso aí, hoje aqui no nosso canal do Podzeu, o papo é com um dos maiores representantes da cultura nerd no humor brasileiro, nosso querido Fernando Caruso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo ao Podzeu. Valeu. Tá, e aí, como é que você tá? Tudo bem, cara? Como é que tá aí? Tudo bem, cara. Toda vez que eu tô num evento geek, um evento nerd, eu tô feliz. Pode ter certeza que eu tô bem. Ah, com certeza. A gente tá nesse ambiente, né, cara? É. Também a gente gosta bastante, né? Então agrada muito, né? Voltar pra nave-mãe, né? Sim. A gente conta outras pessoas. Porque, às vezes... Agora eu acho que mudou um pouco, né? Mas na minha adolescência, a gente era nerd meio secretamente, né? Então você ficava meio procurando, será que ele gosta também e tal? Será que ela curte? Então ficava meio, você gosta, ficava com vergonha de perguntar e tal. Aí aqui a gente vê as pessoas, na maioria dos eventos, né? As pessoas podendo exercer essa paixão, assim, abertamente, fazendo cosplay, usando a camiseta e tal. E aí, pô, eu acho muito fácil fazer amigos nesses lugares, né? Porque você vê o cara com a camiseta, você fala, você gosta disso aí também? Você viu tal coisa? Você quer... E aí já vira uma conversa, pronto, amigo pra sempre. Os assuntos vão indo, né? Porque realmente antes era muito mais complicado. Você tinha que tentar deduzir ali. Às vezes você tinha que jogar alguma coisa, a pessoa pescar que era aquilo, aí você conseguia. Se alguém pegava referência, se alguém pegava piada e tal, mas agora tá tudo em aberto. Ficou tudo bem melhor. E aí, aproveitando esse gancho, Caruso, quando você percebeu, assim, que você descobriu que era um nerd, assim, o que te puxou isso? A primeira HQ, um filme, um game, o que trouxe você a você chegar assim, cara, eu sou um nerd, vamos dizer assim, utilizando esse termo? A primeira, eu acho que aonde eu vejo o início desse caminho foi quando eu comecei a ler revista em quadrinho de super-herói, na época que era a Editora Abril que publicava. Comecei a ler a Teia do Aranha, eu tinha 10 anos de idade, e ali eu comecei a sentir a necessidade de guardar para se eu quisesse ler de novo e tal. Mas quando que eu me reconheci nerd? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei, porque eu acho que eu fui... Era só coisas que eu gostava e aí eu queria consumir mais as coisas que eu gostava e tal. Eu não sei quando que eu tive essa consciência. Eu acho que mas quando eu tive a consciência de que eu era nerd, eu acho que eu já era nerd há muito tempo, entendeu? Então não sei qual foi o exato divisor de águas. Mas realmente a Teia do Aranha acho que fez uma diferença, né? Eu lia muita revista em quadrinho, tipo Turma da Mônica, Turma do Arrepio, umas coisas que saíam ali em meados dos anos 90, mas a Teia do Aranha tinha um significado diferente para mim. Eu queria colecionar, eu queria completar, eu queria ler tudo. Era uma outra maneira de consumir, né? As revistinhas, as outras revistinhas, elas ficavam meio largadas e às vezes não tinha um colecionismo,
Eu acho que o Homem-Aranha que inaugura o colecionismo pra mim. É aquilo que meio que assim, eu quero completar essa coleção. Você já tinha aquela visão de colecionador, né? Isso, exatamente. No meu caso, já era mais umas do meu falecido avô, que era o Tex. Tex? Era do Tex, Caramba, cara. Eu fui Ele ler tinha, Tex só agora. ele tinha coletânea do Tex e ele sempre comprava. Você tinha quantos anos quando você começou a ler? Ah, eu tinha 7. Uau, ele começou a ler Tex. Eu tinha Pô. 7, que aí, né, como eu veio a falecer antes, e aí tinha as revistas, e aí que foi Ficaram engraçado. disponíveis ali. Nossa, aqui as revistas do seu avô e tal, e aí que eu comecei a acompanhar Veio o tipo Tex. herança mesmo. Tipo, essa aqui é revista do seu avô, cuida bem delas e tal. Então você tem essa responsabilidade. Você agora tem a chave do Velho Oeste, é isso? Exatamente, era uma relíquia, né, aquilo. Aí depois aí já veio a parte mais dos mangás, o tempo que foi passando, no caso pra mim foi mais os mangás. Olha aí, que interessante, cara. Eu fui ler Tex agora só... Eu acho que deve ter sido 2018 que eu li meu primeiro Tex, assim, que eu... E tomei gosto, né? E fiquei com essa preocupação de que... É uma leitura meio de avô mesmo, né? Sim. Eu fiquei com a sensação de, caraca, será que eu tô velho? Será que eu tenho que começar a usar colete de lã? Será que eu vou... Mas é bom, né, cara? Vou ter uma cadeira de balanço e ficar ali, né? Mas o Tex é bom, o lance é esse, cara. Tem essa... É preto e branco, tem uma coisa meio de mais da antiga e tal, mas é bom, cara. Você começa a ler... Mas tipo, eu acho que isso que é um pouco que atrai também ele ser antigo. Eu acho que isso que é vamos dizer assim, o charme da coisa. Aquilo, cara, já é um negócio antigo, já é uma história antiga e era uma... Como você falou do Velho Oeste, uma coisa, cara, muito, muito incrível. E que como você tinha 7 anos, eu imagino pra você devia ser bem adulto, né? Tinha gente tomando tiro, gente morrendo e tal, ninguém pesado, atira raio, né? Não, Tipo, é bem vida real, né? Interessante. Era mais inspirado nesses contos mais Velho Oeste, né? Contanto que teve até filmes que também vieram através do Tex. E os quadrinhos italianos, né? Que o Tex pra quem não sabe, todo mundo deve saber, né? Quem tá aqui deve saber, mas enfim, se tem algum desavisado chegando aí, no Tex é quadrinho italiano. Os quadrinhos italianos, eles têm um aspecto que eu acho meio comum, às vezes, que você convive com os personagens de um jeito que você não convive nos outros gêneros. O que eu quero dizer é o seguinte, o Tex, ele para pra tomar café, ele almoça, ele janta, então você vive aquela vida. Isso, cara, Júlia, outro fumete que eu gosto bastante, ela vai dormir, ela sonha, ela atende telefone. Então, quando você termina de ler, você leu aquela história e tal, mas quando você termina de ler, você tá meio que saudade da pessoa, saudade do personagem, como se você conhecesse ele. É muito doido isso. Sim, é literalmente a familiaridade, que é como se fosse um personagem normal, porque não é que a gente tá acostumado agora, que ele é só aquilo, ele só vem, faz uma batalha e... aí no recorte muito específico. Aí no próximo episódio que ele vai enfrentar outro maluco e tal. Não, é simplesmente ele meio no cotidiano dele puxando a gente. Pô, legal, cara, muito legal, cara. Essa parte cartunesca é muito boa. A cultura nerd hoje, Caruso, meio que virou um mainstream. Você acha que isso impactou positivamente ou negativamente nessa parte da cultura nerd? Cara, eu só vejo positivo, assim. Eu não acho que ela virou tão mainstream, assim. Eu acho que pra gente, a gente sente muito a diferença, né? De como era antes e como é hoje. Porque você tem filmes que, né, lotam salas de cinema e tal. Mas quando você vai falar mesmo, quando você vai tentar chegar na galera que é fã raiz mesmo, perguntar quem acompanha os filmes e tal, as pessoas não sabem direito os nomes, não sabem, pergunta por que o Super-Homem não tá nos Vingadores, sabe? Então, assim, eu não acho que ainda tá mainstream, ainda não. Eu acho que continua sendo nicho. Mas eu acho que agora tem apoios de grandes marcas e grandes entidades que ajudam a injetar... Encaminhar melhor, né? Encaminhar melhor e injetar dinheiro nesse mercado. Porque eu não sei se a DC e se a Marvel, como quadrinho, não sei se era um modelo sustentável o suficiente, se eles iam estar continuando publicando, se não tivesse a Warner bancando a DC, se não tivesse a Disney bancando a Marvel, né? Então, eu só vejo positivo só. Ah, pô, legal, legal. E no caso você, Caruso, que também já é dessa área do humor também, essa parte, assim, é até bem legal, que é uma coisa diversificada, né? Você colocar o humor ali na cultura nerd. Como foi essa ideia pra você de juntar as duas coisas, o humor e a cultura nerd?
Cara, isso, assim, ainda né? É sonho de consumo, assim. Eu consegui algumas vezes, alguns programas, eu consegui fazer alguns esquetes e tal, mas eu queria fazer mais, né? E eu vejo isso como um terreno muito fértil, porque a galera que consome esse conteúdo gosta muito de rir, assim, ó, adora fazer piada né, com essas referências específicas que a gente tem, adora brincar, misturar. É como se a gente estivesse voltando a brincar de bonequinho, de uma certa forma. Então, eu acho que são duas coisas que se misturam com facilidade. Mas nem sempre eu consigo apoio né, quando você vai passar pelo crivo de um diretor artístico de um canal de televisão e tal. Eles sempre acham que é uma coisa de nicho, que se a pessoa não consome aquilo não vai entender. Estão sempre querendo fazer o humor ser o mais abrangente possível, o mais acessível para todo mundo. Eu entendo, mas eu sinto falta, né? Eu queria que tivesse mais opções específicas para todo mundo. Porque aí abrange muito mais, né, o contexto todo. Porque hoje em dia, principalmente como estamos hoje, falando globalmente falando, hoje em dia tá precisando muito mais do humor. Uhum. Eu acho que as pessoas precisam sorrir mais em meio a tudo e um monte de coisa que acontece. Então eu acho assim, que deveria, como você falou, além de abranger muito mais, independente do tema. Claro. Porque eu acho que o humor ele tem que ser levado, né? As pessoas precisam rir mais e você vai abranger, como a gente falou no início da conversa. Toda essa parte nerd, porque antes era muito mais complicado. Poxa, agora a gente tem uma feira que todo mundo pode se encontrar, fazer amizade, então já começa pela amizade, querendo ou não, todo mundo feliz no final de tudo, né? É isso aí, Pois é. Eu acho que o humor vale o investimento, né? As pessoas às vezes ficam preocupadas, claro que tem sempre o risco, mas normalmente costuma ser você fazer um programa de humor costuma ser mais barato do que você fazer uma novela, por exemplo, e o retorno costuma ser mais imediato e tal. Enfim, já tem um tempo já que a televisão tá sem muitos programas de humor, né? Então, vamos ver se volta, se daqui a pouco volta. Sempre volta, o humor sempre volta. Nesse caso da TV não ter muitos programas de humor, você acredita que a internet possa ter impactado também um pouco nessa parte da TV não ter muitos desses programas? Não, porque tudo que eu vi de pesquisa aí, eu acho que o Brasil é um país muito grande, né? Quando a gente fala de internet e tal, a gente sempre vai fazer o recorte das pessoas à nossa volta e, assim, todo mundo que a gente conhece tá consumindo streaming, tá, né, ligado tá com Wi-Fi conectado em algum lugar. Mas não é verdade que 100% dos brasileiros tenham acesso à internet. Eu acho que esse recorte é muito baixo, né? Então a televisão continua sendo um meio de comunicação em massa que atinge todas as classes e, por incrível que pareça, mais abrangente do que a internet. Então eu acho que a internet controla o público e tal, mas continuo vendo as pessoas comentando Big Brother, continuo vendo as pessoas comentando final de capítulo de novelas, continua sendo muito, muito presente. As pessoas vão para a internet comentar dessas coisas. Então, eu acho que isso ainda está muito arraigado na nossa cultura, na cultura do brasileiro. E a gente não pode esquecer, o Brasil é um país de um tamanho continental, não é todo mundo que é alfabetizado, não é todo mundo que tem acesso à internet, né? Não é todo mundo nem tem eletricidade, né? Então, mas a TV e o rádio, né? Pois é, tem uma capilaridade assim, que tem lugares em que ainda as pessoas se encontram para ver todo mundo TV num lugar público e tal, enfim, então o Brasil não é só o que a gente vê na nossa esquina, né? Tem mais coisa. Mais coisa. Caruso, pra gente poder finalizar esse papo nerdístico, muito legal, pra quem é nerd, criativo e quer, assim, também abrangir por esse caminho, seja criando conteúdo, seja no humor mesmo, que recado você teria para essas pessoas que gostariam de seguir? Rapaz, se organiza, faz aí o seu suas listas, seus planos e tal, e vai executando elas por conta própria. Não fica esperando
isso foi uma coisa que fez uma diferença para mim quando eu parei de esperar ser chamado para o trabalho que eu queria fazer e comecei a fazer por conta própria o trabalho que eu queria fazer para ver se alguém aparecia, né? Então não fique esperando alguém ler o seu livro para você aprovar ou escrever, não fique esperando alguém concordar com a sua ideia para você digitar, botar no papel. Não, sai fazendo e se organiza para fazer, né? Insiste para concluir, para não deixar, para não largar e é isso. Você é a melhor pessoa para vender o seu próprio produto. É isso aí, galera. Caruso, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pode Dizer. Obrigadão por esse papo. Valeu. E é isso aí, galera. Esse foi Fernando Caruso. Valeu!